Que bom que você está aqui para mais uma reflexão na palavra do Senhor. O personagem central da Bíblia, não resta dúvida, é Jesus. Nós o encontramos do Gênesis ao Apocalipse. Em Gênesis, Jesus é o descendente da mulher, o cordeiro do altar de Abraão e a escada de Jacó. Em Êxodo, Jesus é o Eu Sou, que fala com Moisés e o Cordeiro Pascual. É o sumo sacerdote de Levítico. Cristo é a coluna de fogo de noite e a nuvem durante o dia. É o justo juiz, o bom pastor, a própria sabedoria, o anjo do Senhor. É o quarto homem da fornalha de Nabucodonosor. É o rei dos reis, é senhor dos senhores. É o Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. É Emanuel, é o filho do homem, o Filho do Deus vivo, a porta, o caminho, a verdade e a vida. É a nossa justificação, a ressurreição, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Senhor do sábado. É o nosso justo advogado, o libertador, o Verbo encarnado, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Em Apocalipse, Jesus é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Jesus é aquele que breve há de vir, diz a Bíblia, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Jesus prometeu, certamente venho sem demora. A segunda vinda de Jesus é um dos temas mais recorrentes na Bíblia. É a bendita esperança de milhões de pessoas. Mas por que Jesus vai voltar? Só volta quem foi. Se ele foi, é porque um dia veio. Você saberia dizer por que Jesus veio ao mundo? Essa é uma pergunta que faz toda a diferença. Jesus veio morrer para nos salvar. Mas por que precisamos ser salvos? Porque pecamos e o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sendo assim, Jesus veio para nos salvar da morte causada pelo pecado. Mas o que é pecado? Pecado, como diz a própria Bíblia, é a transgressão da lei. E que pergunta surgiria aqui? Que lei é essa? A lei de Deus, os 10 mandamentos, que é a perfeita restauração da alma. Jesus veio ao mundo para nos salvar da morte causada pela transgressão da lei. Adão e Eva desobedeceram a Deus quando comeram do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Transgrediram o primeiro mandamento, que diz: não terás outros deuses diante de mim. Ao aceitar a proposta de Satanás de comer o fruto e ser como Deus, Adão e Eva quiseram ser deuses. A violação provocaria a morte, mas esta morte, a eterna, foi comprada por Jesus na cruz. A lei de Deus é tão perfeita e imutável que nenhum acordo pôde ser feito para mudá-la. Exatamente por isso, Jesus precisou morrer e pagar a pena em nosso favor, em favor dos que o aceitam por fé. Se a lei pudesse ser abolida, Jesus não precisaria ter morrido. Uma vez transgredida, esta lei causa problemas de consequências eternas. Os que entendem a sublimidade do mandamento pedem forças a Deus para não transgredi-lo, pois sabem que a graça de Jesus salva do pecado, não em pecado. O maior engano que existe é de que a lei de Deus foi abolida. Pudesse ser revogada, Deus não seria perfeito e o plano da salvação seria completamente desnecessário. Cristo mesmo afirmou: não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Após pagar com a própria vida o salário do pecado, Cristo vai ao céu para interceder por toda a humanidade diante de Deus.
por meio de seu sacrifício perfeito. Jesus une para sempre céu e terra e promove acesso direto a Deus e perdão irrestrito para todo pecador. Após todas estas obras, Jesus agora precisa voltar. E pelos sinais descritos na Bíblia, este dia está muito próximo. E Deus nos dará o privilégio de fazermos parte desta missão para ajudar a levar a mensagem aos seres humanos que ainda não conhecem. Jesus disse: e será pregado este evangelho do reino por testemunho a todas as nações, e então virá o fim. É a pregação do evangelho que determina o fim do mundo. O fim virá quando todas as pessoas souberem da verdade. Essas verdades que você tem estudado e conhecido. Que tal compartilhar e abreviar a volta de Jesus? Já pensou numa vida eterna sem morte, dor ou sofrimento? Ela existe, é real e, queiramos ou não, logo será uma realidade para todos que amam e obedecem a Deus. Se esse é o seu desejo, ore comigo. Pai, toma conta da nossa vida, abençoa-nos, prepara-nos para o dia da tua volta. É o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém.